No início desse capítulo, diz assim: a fé transporta montanhas. Aí tem uma passagem bíblica falando sobre o poder da fé, que talvez a maioria aqui já tenha ouvido falar pelo menos alguma vez, que diz o seguinte: quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho que está lunático. Sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E aí Jesus: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofreis? Até quando deverei ficar convosco? Parece que ele se irritou um pouquinho aqui, né? Trazei-me aqui a criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus, em particular, e disseram: por que nós mesmos não podemos tirar o demônio? E Jesus respondeu: é por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Ou seja, quando a gente deixa esse conceito de fé muito abstrato, fica difícil a gente compreender o mecanismo. Pô, mecanismo, Júnior? Mecanismo. Como é que funciona isso? A fé, como dizia o outro espírito ali, a fé divina e fé humana é a certeza que nós temos nas nossas próprias forças e que podem ser desenvolvidas. Certo? Como? Exatamente nos momentos difíceis, nas grandes dificuldades. Eu sei que não é o caso de ninguém que está aqui hoje, porque quem tem dificuldade fica em casa, né? Quem está muito bem vai dar uma passeadinha, vem no centro espírita, vai na igreja para cantar um pouco e tal, né? Só que são exatamente as dificuldades que fazem com que a gente seja obrigado a desenvolver paciência, a desenvolver a nossa inteligência, a desenvolver a persistência. E aí, tem uma frase do Ayrton Senna, todo mundo conhece, que diz o seguinte, eu gosto muito assim, ó: na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. O momento de dificuldade é o momento do teste, é o momento de eu fazer a prova e mostrar o que eu aprendi. Não é o momento de reclamar. É ali que eu tenho que dizer o seguinte: eu estou sendo provado, agora eu tenho que mostrar o que eu aprendi. E no momento em que eu mostro o que eu aprendi, eu me conecto com a força maior. E aí eu recebo mais uma dose de carga, dessa carga. Mais uma dose dessa fé. Eu amplio a minha fé na medida em que eu vou obtendo resultados na minha vida. Tudo são flores? Não, não são. E que bom que não é assim na nossa vida, porque nos momentos em que a gente está numa zona de conforto, é muito bom, é muito quentinho ali, né? Só que nada de interessante acontece na nossa vida quando a gente está numa zona de conforto. Pouco se aprende, pouco se desenvolve, pouco se fortalece. Ah, Júnior, mas estou cansado. Parabéns. Nós viemos aqui justamente para gastar as nossas energias, não é para economizar. Olha o que a espiritualidade fala sobre poupar energia. Na questão 574 do Livro dos Espíritos, a pergunta do Allan Kardec: qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis sobre a Terra? Olha que pergunta. E a resposta: há efetivamente pessoas que não vivem senão para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. É pesado, né? São pobres seres que é preciso lamentar.
porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária e o seu castigo começa, frequentemente, desde este mundo, pelo tédio e pelo desgosto da vida. E aí ele prossegue com a pergunta: visto que tiveram escolha, por que preferiram uma vida que não poderia lhes aproveitar em nada? E a espiritualidade: entre os espíritos há também preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde, às suas custas, os inconvenientes de sua inutilidade, e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Ou seja, o tempo todo e em vários lugares a espiritualidade nos incita à ação, à atitude. As barreiras, as montanhas que a espiritualidade se refere são exatamente, e aqui fala também, olha só, as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, a inveja. Onde é que eu sinto inveja? Onde é que me incomoda quando alguém está prosperando mais do que eu, especialmente se for próximo, né? Alguém que está prosperando longe não tem problema, né? Mas o meu amigo de infância. Quando alguém está tendo uma vida mais feliz do que a minha, e aí eu começo a olhar para o lado, puxa vida, a gente se criou junto, olha aí, ó. O casamento dele é tão feliz, né? Ou então, nossa, mas tem uma saúde de ferro, eu já estou cheio de problema. E a gente começa a invejar, no mau sentido, começa a se comparar. Isso é ruim pelo seguinte, porque a gente estabelece como meta ser igual ou superior àquele que eu estou invejando. E eu posso estar perdendo um tempo precioso, porque eu poderia estar olhando lá na frente, poderia estar muito adiante, mas eu estou perdendo meu tempo invejando. E essa inveja vai sumindo na mesma medida em que eu vou descobrindo que eu sou capaz de melhorar a minha própria vida. Na medida em que eu sou capaz de assumir as rédeas da minha vida, a direção da minha vida, como foi dito aqui na leitura. E aí eu começo a perceber, opa, eu tenho força também, eu também tenho essa capacidade. E quando eu percebo isso, e eu começo a melhorar, eu começo a ter melhores resultados na minha vida, eu começo a me livrar desses sentimentos ruins, de egoísmo, de inveja, de orgulho, e aí começo a ser mais ajudado. Por quê? Porque eu elimino essa cápsula que eu criei em volta de mim, que me isola